Oiê, tudo bom? Vim aqui então falar do livro do Ítalo Marcilli, Terapia de Guerrilha. Eu tava em dúvida se eu fazer um resumo do livro todo, mas acho que é o que mais tem por aí, né, na internet, é resumo do livro todo. Então eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi gravar um vídeo falando de cada capítulo e conversando, assim, filosofando sobre os capítulos. Então, o primeiro capítulo que a gente vai falar. Aliás, antes de começar, antes de entrar no primeiro capítulo, eu gostaria de dizer que vale muito a pena. É uma linguagem super acessível. O livro do Ítalo, apesar de ser relativamente grandinho, eu li em menos de uma semana, assim, acho que foi 4, 5 dias, porque assim, é uma leitura muito gostosa. Ele, ó, ele é bem fácil de ler. O Ítalo, ele coloca vários prints, por exemplo, dos stories que ele postava. E, e a linguagem que ele utiliza é bem acessível, então acho que faz a gente pensar em muitas coisas, amadurecer muitas coisas também. Então é um livro que eu recomendo muito, muito a leitura. Então, o primeiro capítulo do livro é Pare de fingir que você não tem o corpo e trate de se instalar na realidade. Então, eu vou ler alguns trechos que eu marquei aqui e conversar com vocês a respeito disso. Então, para viver uma vida que faça sentido, devemos começar por essa unidade básica chamada dia. 90 minutos iniciais do seu dia. É uma verdade filosófica que um pequeno erro no princípio tende a se tornar um grande erro no fim. Bom, o que eu posso trazer aqui para vocês são coisas que eu faço no meu dia a dia e que eu leio, enfim, né, que eu vivencio. Essa filosofia do Ítalo à prova, assim. Por exemplo, eu gosto de acordar super cedo. 4h30, 5 horas, por aí. O pessoal normalmente me chama de louca. E porque eu malho antes de ir pra academia. Mas a academia que eu tô malhando atualmente, ela só abre às 7 da manhã. E até a psicóloga perguntou, nossa, lá, por que tu acorda tão cedo então? É justamente por isso, assim, eu acho que todas as vezes que eu acordo, todas as vezes que eu já acordei, né, em cima da hora, de algum compromisso que eu tinha que fazer, o meu dia inteiro parece que não rende, sabe? O meu dia inteiro já começa atropelado, eu já começo atrasada, eu já começo ansiosa. Então, assim, eu gosto de fazer as coisas com muita calma. A minha manhã tem que ser calma, sabe? Então eu me acordo, aí eu me alongo ainda na cama, aí eu levanto, aí eu faço meu café, aí eu tomo meu café, como minha banana com abacate, aí eu desço o look, aí fico uns 10 minutos com ele pra ele fazer as necessidades dele, aí eu volto, se ainda dá tempo eu me alongo, faço alguma coisa e depois eu vou pra academia, sabe? Então eu faço tudo com muita calma, também se dá tempo eu dou uma lida antes. Então eu gosto de fazer tudo com muita calma e isso reflete no meu dia. Outra coisa muito interessante que eu tava lendo esses dias é que o nosso processo de concentração ele se dá em torno das 8 da manhã às 10 mais ou menos. E a recomendação era que eu acordasse às 6, porque a gente tem um delay, digamos assim, de 2 horas até a gente, tipo, desde que a gente acorda até a gente ficar atento e conseguir chegar nesse pico de concentração. Então, se tu acorda ali 9, 10 horas, tu já perdeu o pico ali das 8 e tu vai ficar mais... a tua concentração vai postergar. Só que assim, o natural, o biológico, é ali das 8 às 10. Então, se tu acorda ali 8, 10, tu já acordou no pico de concentração, só que tu ainda não deu tempo suficiente pra tu te acordar. Então, tu já perdeu ali um espaço da manhã muito importante. E, enfim, então, esse seria, né, o início aqui do capítulo do Ítalo e que eu compartilho. Outro ponto aqui que eu marquei. Pra gente que é importante tomar cuidado com os inícios, com tudo que começamos a fazer. Cuidado da pessoa com coragem, com visão, que sabe que tem de garantir muito bem o começo dos projetos para que eles cheguem ao seu termo como deveriam. Então eu acredito que seja isso, assim, acho que o que a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações, elas se refletem no que a gente faz nos nossos projetos individuais, nos nossos projetos profissionais, enfim.
E se você tem um desejo, mas ele não está no calendário, não está agendado, então ele não é sequer um desejo. Isso é uma coisa, eu comecei recentemente a escrever. Então, uma das tarefas que eu faço de manhã cedo é ir na minha agenda e escrever as tarefas que eu tenho que fazer naquele dia. E então vim aqui gravar um vídeo, foi uma coisa que eu escrevi hoje de manhã na minha tarefa. E porque a gente tem, assim, o nosso cérebro, ele é programado para o descanso, para não fazer nada. Porque a gente tem que ter energia, né? O nosso cérebro primitivo, a gente tem que ter energia caso algum bicho, a gente tenha que ter alguma urgência. Então a gente é programado para não fazer nada. Então fazer qualquer coisa é um esforço. E assim, quando eu escrevi hoje de manhã na agenda, nossa, eu queria pular isso, obviamente, mas assim, eu tava ali escrito. E a satisfação de botar um chequezinho na agenda em vez de riscar que tu não fez, sabe? Então, assim, trazer o desejo, colocar o desejo no calendário, colocar o desejo no checklist, sabe? Os seus projetos, as coisas que tu realmente quer. Então, não podemos começar o nosso dia dentro da agenda de outra pessoa. Aqui o Ítalo traz a ideia de que a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é responder e-mail, é responder WhatsApp, entra no Instagram. Então ali a gente acordou na cama ainda, a gente já tá respondendo a agenda de outras pessoas, né? E não a nossa própria, que seria se alongar, que seria o nosso dia a dia, assim, né? As nossas prioridades, na verdade. E, enfim. E que a gente é preciso ter uma escala de prioridades. Acredito que essa coisa da agenda de tu escrever ajuda muito nisso. Então a gente precisa começar o nosso dia com presença, o olhar com o olho, não simplesmente existir, não no automático. Tu acordar e tu olhar com o teu olho, sabe? Olhar com o teu olho a tua parede, olhar com o teu olho a tua coberta, olhar com o teu olho o teu quarto, sabe? Estar ali realmente presente. Tu vai sair da cama, presta atenção nos teus movimentos, sente o teu corpo acordando, sente o teu corpo fazendo aquilo. Como eu já comentei anteriormente, o que eu faço? Eu me alongo ainda na cama. E isso me ajuda, assim, eu não consigo mais me levantar desde que eu criei o hábito de me alongar ainda na cama, não consigo mais me levantar sem fazer um alongamento. E isso me desperta, sabe? Sinto o meu corpo acordando, isso é bem legal. Então a energia de que precisamos para viver bem nossa vida não vem de graça, ela deve ser criada. Você acordou e está ali, somente você, sem mais ninguém. O ritual de presença, por exemplo, é simples, você acorda, abre os olhos e levanta da cama. Vamos seguir aqui. A primeira coisa que deveríamos fazer é nos levantar conscientes do nosso movimento corporal, como eu acabei de falar. Não temos energia porque estamos em uma vida dispersa. Mandamos energia para todos os lados, menos para o foco da nossa atividade, do nosso interesse, do nosso coração, da nossa demanda verdadeira nesta vida. Viver com mais presença e foco significa ter mais tempo livre. Concentrar a atenção intensivamente no que estamos fazendo. Então, acredito que para quem também é muito disperso, uma das atividades que se pode fazer logo pela manhã é a meditação. É tu sentar ali, tu acordar, tu levantar da cama, esticar um tapetinho e ficar ali 5 minutos em silêncio, prestando atenção na tua respiração, nos sons. E acordar cedo é muito bom, porque a cidade ainda está silenciosa, então tu ouve os pássaros, né? Tu ouve o vento, tu consegue te ouvir melhor, assim, os barulhos do teu corpo, sabe? Então, fazer 5 minutinhos, se não consegue nem 5 minutos, faz 3, 2, mas assim, a meditação logo de manhã cedo já ajuda nesse exercício de presença. Então ele fala aqui também da motivação. Discursos motivacionais atingem nossa cabeça, nosso campo linguístico. Acontece que o intelecto ou os processos mentais não são capazes no dia a dia de nos inclinar a conquistar aquele bem árduo ou aquele bem difícil. Precisamos recrutar em nós mesmos um domínio de atuação que não é mental. Essas informações conceituais como honradez, lealdade, nobreza, verdade e falsidade respondem ao intelecto, à mente. Esse desejo de algo, essa inclinação, esse apetite, essa fome ficam no domínio afetivo, que, por sua vez, trabalha com os conceitos de simpatia e antipatia, não com os conceitos de verdade e falsidade. O afeto não se inclina para a verdade, ele é uma inclinação do desejo.
para que tenhamos motivação, não é tão importante trabalhar no nível mental ou intelectual. Despertar no meu desejo um hábito, o hábito de permanecer produtivo. As pessoas, elas me perguntam como é que eu consigo acordar cedo e ir pra academia todos os dias. E eu sempre respondo, gente, é porque pra mim é um hábito, virou parte da minha rotina. Eu não me pergunto se eu gosto ou se eu não gosto. Eu simplesmente sei que eu tenho que fazer. É a mesma coisa. Tu tem que trabalhar, entende? Ninguém pergunta se tu tá afim. Tu não acorda, hoje eu não tô afim de trabalhar, eu não vou ir trabalhar. Não existe, tu tem que trabalhar. E então eu levo essa rotina de acordar sempre no mesmo horário, de sempre ir na academia, como um dever, é um hábito. Eu simplesmente tenho que ir, eu não penso. Eu acho que quando o nosso problema às vezes é que a gente pensa demais. Então o negócio é não pensar, é simplesmente fazer, estar ali presente e fazer, sabe? A gente não precisa achar justificativa pra tudo, a gente não precisa achar motivação. Depois, com o tempo, quando tu começa a perceber as mudanças que essa rotina fez na tua vida, além a academia é muito mais do que o meu corpo físico, é um exercício de disciplina, traz muito mais benefícios do que uma mudança corporal. Então, quando tu começa a perceber esses benefícios ao teu redor, fica fácil de manter aquela rotina. Só que leva um tempo, não é de um dia pro outro, né? Eu acho que hoje a gente também tem muito essa noção de ser mais imediatista, mas leva um tempo. Então, gerar energia significa mobilizar todo o meu apetite para fazer o que eu tenho de fazer, independentemente de ser simpático ou antipático ao meu afeto. Então é isso, ter um exercício de presença total, independentemente de se tu gosta ou não. Precisamos das coisas antipáticas para que nos tornemos produtivos. Podemos fazer as coisas antipáticas com vontade, com desejo e com energia. A gente precisa ser... É aquela velha história, né, de sair da zona do conforto. A vida acontece fora da zona de conforto. Meu músculo na academia só cresce se eu vou além do meu limite. Se eu boto um peso mais pesado, eu tô fazendo ali uma fisioterapia, não vai crescer. E isso é em todos os aspectos da tua vida. Tu só vai crescer no trabalho se tu te esforçar, se tu aprender mais, se tu conseguir entregar mais. Então, o real crescimento, ele só acontece nesse desconforto. E se tu quer ser grande, tu vai precisar fazer isso. E aí tu que escolhe, né, se tu quer fazer isso de mau humor ou ali com total presença e dedicado para aquilo. Então, para conseguir fazer o que é antipático, precisamos mobilizar o apetite, o afeto, o peito. Podemos usar o exercício da presença total naqueles 5 segundos em que tivemos a percepção do que deveria ser feito, embora fosse mais simpático fazer outra coisa. Tomamos presença do nosso corpo, da nossa respiração, dos nossos músculos. Muitas vezes no trabalho eu tenho que também entregar um relatório, fazer alguma análise, fazer alguma coisa que ali naquele momento eu não tô afim. Mas eu sei que tem que ser feito e não é para eu estar afim. Porque eu tô afim de ver Netflix, eu tô afim de, sabe, brincar com meu cachorro, eu tô afim de ir pra praia. Eu não estou afim de fazer um relatório. A gente confunde muito esse desejo com o dever. Então, eu respiro fundo, sabe? Eu percebo o que eu tenho que fazer, eu percebo a minha presença e eu simplesmente faço. E, gente, sério, façam isso. Pensem menos e executem mais. A vida de vocês vai mudar. E então eu espero que vocês tenham gostado de a gente falar do livro assim, né? Um capítulo por vez, debatendo mais aspectos, né, do dia a dia, do que eu pegar e fazer um resumão do livro. Eu posso fazer também, mas acho que eu não vou gravar vídeo. Eu posso escrever o resumo e passar no Telegram. Mas acho legal, assim, essa conversa e contar um pouco do meu dia a dia. Até mais!